Muito boa tarde, prezado telespectador que nos acompanha em todas as plataformas da Conecta Mais TV. Inicia agora o Expresso Meio-Dia, nessa quinta-feira, dia 25 de fevereiro. Nesse momento, em Nova Prata, a temperatura é de 25 graus, o tempo é estável, o sol brilha e há previsão de precipitação de chuva para o período do final da tarde. E iniciando o nosso giro de notícias, nessa quinta-feira, que eu já adianto para você, telespectador, está bastante movimentada, por que não dizer tensa. Vamos começar de uma forma mais leve. Vamos passar pelo esporte, porque hoje é a última rodada do Brasileirão 2020. Parece que o ano vai se despedindo, pelo menos no futebol. E começamos pelas informações da dupla Grenal, iniciando por quem tem chance ao título, o Colorado. Abel Braga tenta fazer ainda mais um milagre e entregar aí o tetracampeonato para o time do Inter. O fato é que Abel tem que torcer por resultados dos demais jogos que estão acontecendo, a fim de que possa sagrar-se campeão. O Colorado tem que vencer o Corinthians e torcer por um tropeço do Flamengo. O empate já serviria, mas o resultado é bastante complicado. Mas o futebol só termina quando o juiz apita, então o Inter tem sim chances de ficar campeão brasileiro. Na parte tricolor, o Grêmio enfrenta o Bragantino na sua última partida desse campeonato. E o jogo ocorrerá nessa quinta-feira às 21h30 lá em Bragança Paulista e será transmitido aí pelos canais de televisão. O Grêmio sem mais nada a fazer na competição, já que garantiu vaga na sua pré-Libertadores do ano que vem e se prepara com foco total para as finais da Copa do Brasil. Iniciando os destaques das notícias da nossa região para você, pelo portal Correio Livre, é com muito pesar que a gente traz a notícia de que faleceu o ex-prefeito de Protásio Alves, Nilo José Stella. A cidade toda está de luto porque Nilo foi o primeiro prefeito aí a assumir o cargo em Protásio Alves. Ele veio a falecer no hospital de Passo Fundo, deixando a esposa Celina, os filhos Carla e Rodrigo e a nora Carla, o genro Helder e os netos Valentina, Germano, Enzo e Bianca. O município está de luto oficial por 3 dias e Nilo também atuou em 1987 no movimento de emancipação de Protásio Alves, que até então era distrito de Nova Prata. Então, nota de pesar à família, um abraço e o conforto aos filhos de Nilo Stella, que foi um cidadão exemplar para Protásio Alves. Seguindo com informações da região, prefeitos aqui da Serra Gaúcha também foram homenageados na Europa. Alcione Graziotin e Evandro Brandalize, que possuem aí descendências e raízes na província de Belluno, na Itália, receberam uma homenagem especial feita aí das cidades da região, né? Aí você tem na imagem da reportagem da Rádio Estúdio, eles foram mencionados aí numa matéria na imprensa local, assumindo aí os cargos nas prefeituras respectivas de Nova Prata e Protásio. Nova Prata e Vila Flores, desculpe. E em Vila Flores também a Câmara de Vereadores aprovou a adesão do município à Tua Serra. Foi apresentada indicação ao Poder Executivo acerca da remodelação das faixas elevadas, também houve a aprovação. Na noite da última segunda-feira, então, a Tua Serra passará a integrar também o leque de atuações junto à Prefeitura de Vila Flores, voltadas ao turismo e outras atuações no município. Informação que a gente tem agora para Nova Prata, foi emitido nessa manhã uma nota de esclarecimento sobre a não entrega de materiais referentes a uma licitação de compra de material para iluminação pública. Segundo o comunicado emitido pela Prefeitura, um problema nos reajustes dos preços fez com que as mercadorias adquiridas por meio de licitação não fossem entregues. Um novo processo licitatório será aberto para a compra dos materiais e manutenção dos locais necessários. Então a Prefeitura informa aí que havia sido feita a compra, os preços acabaram se alterando entre o registro e a entrega e por isso a licitação foi cancelada. Informação para Nova Bassano, que nós recebemos nessa manhã, um assalto na loja Vivo, no centro da cidade de Nova Bassano, foi registrado. Não temos maiores informações, mas o fato ocorreu na metade dessa manhã.
Outro assalto também ocorreu em Guaporé. Houve perseguição e troca de tiros no centro da cidade. Momentos de pânico tomaram conta, conforme informação da rádio Aurora. Na área central de Guaporé, começou um assalto que, após uma perseguição até a linha 3 de maio, ocorreu aí a prisão de 2 criminosos na manhã de hoje. As primeiras informações são de assaltantes que roubaram celulares em uma loja em Nova Bassano, ou seja, o assalto começou em Nova Bassano e foram perseguidos pela polícia até o centro de Guaporé, atingindo aí também uma farmácia que na troca de tiros acabou sendo alvejada. Os assaltantes bateram em um veículo que estava transitando, seguindo em direção ao interior, onde foram presos no matadouro da linha Brítola. Alguns celulares foram jogados pelas vias urbanas e os demais foram recuperados. Então, o assalto que começou na cidade de Nova Bassano terminou em Guaporé e a polícia prendeu os bandidos. Falando para Nova Prata, pela Rádio Estúdio, a Justiça determina que a Brigada Militar proíba aglomerações na cidade. Conforme a gente noticiou nos dias anteriores, agora vai repercutindo em outros meios de comunicação. A Justiça aqui de Nova Prata, através do Dr. Márcio Moreira Paranhos, de liminar, ordenou que a Brigada Militar reforce as suas fiscalizações e proíba eventuais aglomerações que estejam acontecendo na cidade. Seguindo com as notícias, a fiscalização também foi intensificada em Veranópolis. Conforme o portal Estafeta, a Força Tática da Brigada Militar, juntamente com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil, estão realizando, com o apoio da Prefeitura, fiscalizações em todo o perímetro da cidade, a fim de evitar aglomerações e dar aí efetividade ao cumprimento dos decretos municipais. Nessa manhã também a escola Irmã Carmelita, que é uma escola municipal, suspendeu as suas atividades após a confirmação de casos de Covid. A escola se preparava para retomar o ensino inicial, conforme os decretos de cogestão que foram emitidos nessa semana. Contudo, após constatar casos positivos entre o corpo docente, as atividades foram suspensas e as famílias estão sendo comunicadas. Informação também que reporta dessa manhã de Nova Prata, um acidente foi registrado na BR-470, na altura da Associação dos Motoristas. Não houve vítimas e nem feridos, os danos foram apenas materiais e o trânsito não chegou a ser prejudicado, mas ficou lento no começo da manhã no trecho em questão. Informação da segurança, uma tentativa de homicídio foi registrada no bairro Vila Azul, em Veranópolis. Foi por volta das 21 horas da noite de ontem, na rua Buarque de Macedo, na localidade de Vila Azul. Segundo informações, um homem foi alvejado na perna. Os suspeitos estavam em uma motocicleta de cor cinza e após os disparos fugiram do local. A vítima foi socorrida e levada ao hospital São Peregrino Laziose. Informações também para Vacaria, um assalto ocorreu em uma propriedade rural. Bandidos fortemente armados invadiram uma fazenda e fizeram reféns os moradores e roubaram aí diversos itens. 2 homens e uma mulher permaneceram amarrados até as 20 horas e durante esse período foram abatidas vacas e levado carne dos animais. Além disso, os integrantes da quadrilha fugiram em uma caminhonete Fiat Toro cor cinza de propriedade da família. As 3 pessoas que ficaram na propriedade tiveram ferimentos e a polícia agora investiga o caso. Informação que a gente tem também, o estado do Rio Grande do Sul vai quitar os seus salários nesta sexta-feira, dia 26. O Tesouro do Estado está garantindo, a partir de sexta-feira, a quitação integral e o pagamento em dia de todos os salários referentes à folha de pagamento de fevereiro dos servidores do Poder Executivo. O depósito do valor integral será realizado para cada um dos cerca de 340 mil vínculos que estão atrelados ao Estado, correspondendo a 100% da folha de pagamento. O pagamento em dia está até abril, confirmado pelo governador Eduardo Leite, essa que era uma promessa de campanha do governador, colocar em dia os pagamentos dos servidores do Executivo que vinham sendo parcelados há bastante tempo. Eduardo Leite vai dando conta deste recado. Informação que a gente traz também é um fato triste: o pai dos goleiros Alisson e Muriel foi encontrado sem vida após desaparecer em uma barragem. José Agostinho Becker tinha 57 anos e mergulhava em uma propriedade da família no município de Lavras do Sul.
Ele é pai dos goleiros Alisson, que atualmente atua no Liverpool, e Muriel, que está no Fluminense, ambos com passagem pelo Internacional. Eles tinham uma propriedade no interior de Lavras do Sul, mais certo na propriedade de Rincão do Inferno, e o pai dos goleiros acabou desaparecendo e foi encontrado por ajudantes da família e também pela polícia que fizeram buscas. Os clubes emitiram notas aí de pesar e solidariedade aos jogadores. Aqui no Rio Grande do Sul, o Ministério Público pede aí às torcidas, tanto de Grêmio e Internacional, para que evitem aglomerações, seja na noite de hoje, pelo possível tetracampeonato do Inter, ou seja no próximo domingo por conta do jogo da final da Copa do Brasil. O Ministério Público diz que diante do aumento vertiginoso do número de casos de Covid-19 e de internações nos hospitais, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e os demais órgãos de segurança se manifestaram em uma reunião nesta última quarta-feira pela preocupação com a aglomeração dos torcedores da dupla Grenal. Em razão desses jogos decisivos, pedem que os torcedores acompanhem os jogos de casa e evitem aglomerar-se em bares ou similares em torno do jogo, porque a situação da pandemia está fora de controle no estado do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite também fez seu apelo, só que dessa vez dirigido aos prefeitos. Ele pediu que cumpram as restrições previstas no distanciamento controlado e disse que o sistema de cogestão permite aos prefeitos flexibilizar as medidas impostas pelo governo estadual. O tom do apelo de Eduardo Leite na noite de ontem pode parecer, sim, telespectador, como um recado. A gente tem que aguardar uma situação bastante severa na próxima semana. Não se descartam aí talvez possibilidades de que possa ocorrer um lockdown no Rio Grande do Sul, haja vista o aumento do número de casos e ao aumento vertiginoso que a doença se espalhou na última semana. Pelo Correio do Povo, o avanço da pandemia pode também acabar com o sistema de cogestão. É exatamente sobre isso que nós falávamos, e uma reunião hoje à tarde entre o governador e representantes das prefeituras vai colocar a par dessa questão. A situação é que a pandemia avançou e muito nessa última semana e o governo do estado estuda a suspensão da cogestão e a adoção de medidas mais pesadas, mais restritivas contra o avanço e a circulação de pessoas, que é o que faz com que o vírus circule. Pelo Twitter, algumas informações nos chegam nessa manhã. Uma delas é de João Gabardo, ele que era secretário nacional de saúde na gestão do ministro Mandetta o ano passado, e ele diz o seguinte: precisamos agir rápido e de forma efetiva para evitar a maior crise sanitária da história recente do Rio Grande do Sul, e colacionou uma nota do Conselho de Especialistas em Enfrentamento ao Covid encaminhado ao governador do estado, haja vista o aumento de casos e de ocupações de leitos, que nós vamos continuar relatando para você agora na sequência. Pelo portal também do Twitter, através da página do SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão, é cogitado a hipótese de um lockdown. O prefeito Ari Vanazzi defende que o governo do estado acabe com o regime de cogestão e decrete um lockdown de 7 dias em toda a região metropolitana de Porto Alegre. Os municípios de Canoas, Gravataí e Cachoeirinha também defendem a medida. Começa a subir o coro agora por conta de uma adoção de um sistema de lockdown, pelo menos na região metropolitana. Conforme o SBT nos traz, as cidades de Canoas, Gravataí e Cachoeirinha já defendem a adesão da medida. Na página do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, outra notícia que repercutiu. Na polêmica da retomada ou não das aulas, o Sindicato dos Professores da Rede Municipal ingressou na Justiça e judicialmente foram suspensas todas as aulas da Rede Municipal de Porto Alegre. Segundo a juíza que despachou no caso, Rada Maria Metzger Krebs Zaman, da primeira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, ele diz que Porto Alegre adentra no quadro mais grave do momento da pandemia da Covid-19 e impõe-se o retorno das aulas presenciais na educação infantil de primeiro e segundo ano. Ela diz que a taxa de ocupação está muito severa e que os profissionais da educação não podem serem colocados em risco
por isso, suspensas as aulas na rede municipal de Porto Alegre. Essa decisão deve levar por arrasto as demais situações onde exista aí dúvidas sobre o começo ou não das aulas na próxima segunda-feira. Agora um giro pelo estado para acompanhar qual é a situação nessa manhã em diferentes pontos. Começando por Taquara, na região aí próximo a Porto Alegre, hospitais da região atingem lotação máxima em atendimento da Covid. E foi divulgado pela Rádio Taquara que a ocupação hospitalar na região ontem, às 21 horas, contava-se na casa de acima dos 80%, o que já dá indício de uma grande ocupação nos hospitais. Na região dos vales, né, que a gente tem aí, com 105% dos leitos ocupados, o Hospital Centenário está próximo a entrar em colapso. Ele opera acima da capacidade e o presidente da fundação, Lilian Silveira, alerta que não há mais estrutura e a situação é preocupante no Vale dos Sinos. A outra informação que nós temos também é que a maior demanda por leitos de UTI e por respiradores voltou a crescer. A taxa de ocupação no hospitalar está acima dos 100% e o uso de respiradores também está na taxa de 75%. Essas notícias, esses fatos, não são colocados aqui, telespectador, para alimentar nenhum tipo de especulação ou medo em quem nos acompanha. São situações que vêm acontecendo e que a gente tem a obrigação de repassar para você, para saber qual é a situação do estado do Rio Grande do Sul nesse momento e para aguardar medidas mais restritivas. Em Ivoti, o Hospital São José está com ocupação acima dos leitos permitidos pelo limite da instituição, ou seja, os hospitais estão passando muito trabalho nesse momento e a população precisa ter consciência desta circunstância. Agora, Porto Alegre também preocupa e muito, uma vez que são mais de 400 pacientes internados em leitos de UTI. A taxa de ocupação da capital está em 98%. E nunca se atingiu, em todo o cenário da pandemia, um momento tão grave quanto este. UTIs lotadas também ocorrem na fronteira, em Alegrete. O Hospital da Santa Casa de Caridade está completamente lotado e os números não param de subir, seja de atendidos ou de pessoas procurando atendimento. Falando nessa questão que a gente tem sobre a pandemia, me permito passar o rio Uruguai e falar sobre a situação em Santa Catarina, que também nesta manhã, entrou em colapso. O risco e a falta de medicamentos e também a ausência do kit de intubação motiva pedidos de urgência ao Ministério da Saúde. A escassez foi informada por Santa Catarina em 32 hospitais. 7 unidades já estão com estoques zerados de kit de intubação. Esse é o reflexo no estado de Santa Catarina. Nessa manhã, uma notícia pegou de surpresa todos os meios de comunicação, porque em coletiva de imprensa, o prefeito de Xanxerê chegou a chorar e pedir ajuda ao governo do estado e ao governo federal. Ele diz: estamos dando um grito de socorro. A cidade entrou em colapso, não tem mais vagas para pacientes com Covid-19 e aguarda transferência para outros municípios. Lembrando que Xanxerê, Xaxim e Chapecó ficam próximos aí à fronteira com o Rio Grande do Sul e essa é a situação no estado catarinense. Também a informação que a gente recebe é que Santa Catarina tem o dia mais crítico da pandemia e as UTIs estão completamente lotadas. Na manhã de hoje, o governador Carlos Moisés decretou estado de calamidade pública em Santa Catarina até julho deste ano e restringiu atividades. Então, a situação é esta que nós temos para repassar para você nesse momento. E agora, claro, demos um giro por todo o estado do Rio Grande do Sul, como você pode verificar, e temos que falar também aqui de Nova Prata e da região. As informações que nós temos recebido nessa manhã é que o Hospital São João Batista está com seus leitos todos ocupados. Nessa manhã houve o falecimento de um paciente no plantão que havia procurado a instituição e não conseguiu leitos de UTI, e a situação é bastante preocupante. E para isso nós estivemos hoje pela manhã com o médico que coordena
o Comitê de Enfrentamento à Covid-19, Dr. Guilherme Savaris Schossler, e ele traz as informações para você em matéria gravada há pouco. Nós retornamos após o intervalo comercial com mais informações. Viemos por meio desse momento fazer um alerta à sociedade de Nova Prata, né? Eu acho que todo mundo já sabe o que está acontecendo a nível nacional. Acredito que não seja nenhuma novidade o que eu vou falar aqui, mas sempre reforçar, acho que ajuda. Algumas pessoas acabam aderindo, né, ao que eu vou pedir agora, se tu ficar repetindo. Então, assim, a gente está com a emergência hoje extremamente lotada. Nós não temos mais leitos no hospital de internação, isto é, a enfermaria de leitos Covid está lotada, então os pacientes que precisam internar vão ter que aguardar na emergência. Isso está acontecendo no país inteiro, veio descendo, aconteceu em Santa Catarina, Paraná e agora chegou no Rio Grande do Sul. Os noticiários, as televisões estão mostrando, é verdadeiro, tá? Não tem ninguém exagerando, ninguém está inventando nada. A gente escuta muita coisa tentando passar para as pessoas que a situação não é a que realmente está acontecendo, tá? Ontem, inclusive, eu li uma mensagem, que é uma coisa assim que a gente fica depois pensando quem é que escreve um negócio desse, que as pessoas, todo mundo, o governo, os médicos estão alertando a sociedade porque para ficar em casa para justificar a incapacidade de resolverem o problema. Então, assim, gente, a questão não é aumentar os leitos de UTI. Se nós dobrarmos o leito de UTI, hoje tem 2.100 leitos de UTI mais ou menos para Covid no Brasil, no Rio Grande do Sul. No Brasil são centenas, né? E a gente aumentar esse número de leitos para 10 mil no Rio Grande do Sul, tá? Vai significar 10 mil pessoas internadas em UTI. Isso vai morrer mais de 5 mil das que estão internadas em UTI. Então a gente não pode justificar os cuidados pela presença ou não somente de leitos de UTI. A questão é que as pessoas têm que se cuidar para que não vão para a UTI, tá? Leitos de UTI significam, quando eles estão cheios, que está indo tudo mal, tudo errado. Nós estamos passando o reflexo agora do carnaval. No final de ano não teve um reflexo, mas o carnaval teve. A gente começou a atender os pacientes e, pela história que a gente está vendo, a contaminação é praticamente toda no carnaval. E agora, na semana que vem, vai vir os pacientes que foram contaminados por essas pessoas que se contaminaram no carnaval. Tá? Os jovens saem, se contaminam no carnaval. Quando eles voltam, eles contaminam seus familiares. E aí, 7 a 10 dias depois, esses familiares, que é aqueles que a gente não gostaria que fossem contaminados, porque são os de mais risco, não que a gente gostasse que alguém fosse contaminado, mas dentro dos critérios e da estatística de quem vai para a UTI e acaba morrendo, esses pacientes são os de maior risco que vão acabar vindo ainda. Então a gente pede que as pessoas, no menor sintoma de qualquer coisa respiratória, se isole dos pacientes de risco. Isso é um pedido que eu estou fazendo, é um pedido do governador, de todo mundo que trabalha com saúde no país todo, hoje está apelando para que as pessoas não se misturem, não se juntem, não se aglomerem. Isso é uma coisa verdadeira. Não é justificar por que não tem leito de UTI. A questão é que a gente não quer que as pessoas vão para a UTI. Um paciente Covid que vai para a UTI, ele ganha um passaporte com 50% a 70% de chance de morrer. Não é? Aí mas vocês estão aí mandando nós ficar em casa porque não tem leito de UTI. Não é isso. Esse é um comentário de extremo mau gosto. Eu escutei várias vezes isso ontem. Então, assim, não tem sentido, tá? Quanto à questão da vacinação, tá? Foram vacinados no Rio Grande do Sul já uma quantidade até em valor absoluto de pessoas, mas que representa em porcentagens um número muito baixo ainda. Então
A vacinação não vai refletir em nada, não vai ajudar em nada por enquanto, além de que quem foi vacinado a primeira dose recém, já tivemos casos de contaminação por Covid, porque precisa as 2 doses. Então quem for vacinado precisa cuidar para não pegar o Covid até a 2ª dose, 30 dias depois da 2ª dose. Então isso é um aviso também. A vacinação segue, vai chegar algumas doses para nós em Nova Prata entre hoje e amanhã. Vamos ver se chega, né? No Rio Grande do Sul, acho que chegou ontem à noite, se eu não me engano. Então eles devem estar fracionando e distribuindo entre hoje e amanhã. A gente vai iniciar um novo ciclo de vacinação, vai depender. O Estado não avisa com antecedência quantas vacinas vêm e para quantos dias, para quantas pessoas. Então a gente vai ter que esperar eles enviarem, que aí eles vão quantificar direitinho e a gente avisa todo mundo. Com questão assim da cidade, foi feito o decreto da bandeira preta, tá? E vai existir uma fiscalização maior e vai ser tomado medidas um pouco mais rígidas, segundo o prefeito e os órgãos responsáveis do município por essa parte, tá? A gente, como médico, apenas atende os pacientes e tenta informar e alertar. Mas, se as pessoas não colaborarem agora no município de Nova Prata, a gente vai ter um problema sério, que é a falta de leitos no hospital, porque já não tem, emergência superlotada, consultórios superlotados, os postos com superlotação. Então agora o momento é o quê? Se aglomere o menos possível, fiquem em casa, saem na necessidade de máscara, lave muito as mãos e levem a sério. A gente ainda tem gente levando na brincadeira, está morrendo 1.500 pessoas no Brasil por dia, e não é invenção, são pessoas que internam por Covid mesmo, tá? Então é o apelo que a gente faz, mais uma vez, fica meio repetido, fica repetição, parece que o cara está falando sempre a mesma coisa, mas o momento é de extremo cuidado. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano.
Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Bandeira vermelha, bandeira preta, bandeira amarela. Bem, as bandeiras colorem o modelo de distanciamento controlado do governo do estado. Mas e os municípios? E as pessoas? Como conviver em meio à pandemia e às nossas bandeiras? Este é o tema do próximo Entrevistas no dia 1º de março. Às 21 horas, eu te espero. Retornando ao vivo para você com o Expresso Meio-Dia aqui pela Conecta Mais TV. Nós estamos disponíveis nas plataformas digitais, YouTube, Facebook, Homepage e no canal 8 da DIL TV para quem adquiriu o serviço de TV por assinatura aqui da nossa região. Agora falando sobre as atualizações do Brasil, o que temos de destaque no campo da política, o Senado aprovou na noite de ontem que estados, municípios e o setor privado comprem vacinas contra a Covid-19. O projeto de autoria do presidente do Senado, Renan Pacheco, passou aí sobre o crivo dos demais senadores e foi aprovado. Algumas circunstâncias devem ser observadas, como, por exemplo, a compra por entidades e empresas privadas levará em conta um percentual de doação que deverá ser entregue ao Ministério da Saúde e ao Sistema Único de Saúde, para poder aí ser aplicado nas parcelas prioritárias da população. Outras cláusulas também são observadas, mas a aprovação da lei por parte do Senado abre caminho para que particulares possam adquirir a vacina. Informações também falando sobre a questão da pandemia e contas públicas, o Tribunal de Contas da União aponta que pagamentos irregulares do auxílio emergencial somaram cerca de 55 bilhões de reais no ano de 2020. O TCU apontou aí esta estimativa que mais de 7 milhões e 300 mil pessoas possam ter recebido o auxílio emergencial de forma irregular e outras 6 milhões e 400 mil podem ter sido contempladas com a cota em dobro sem merecê-las. O pagamento indevido foi calculado na casa dos 55 bilhões de reais, cerca de 18% dos 293 bilhões que foram destinados ao auxílio emergencial. O balanço final da fiscalização sobre o auxílio também foi divulgado nesta quarta-feira pela Corte de Contas. Informações que a gente tem também pela página da Câmara, foi dado aí um parecer favorável ao projeto de emenda à Constituição que dificulta a prisão de deputados. Essa manobra foi engajada aí por diversas bancadas após o ato da prisão do deputado Daniel Silveira por ordem direta do ministro Alexandre de Moraes do STF. A Câmara planejou aí uma manobra constitucional para que prisões em flagrante dos deputados tenham que passar pelo crivo de todo o pleno do STF, o que dificulta em muito a prisão dos parlamentares. A medida dividiu opiniões e, é óbvio, é uma medida corporativista de proteção, não está de acordo com as situações em qual a Constituição Federal da República expõe as formas de igualitário no tratamento das pessoas perante a lei. Por que deputado tem que ter prisão especial? Essa é uma questão que a gente tem que se debater cada vez mais, mas a qualquer sinal de interferência dos demais poderes, o Legislativo se articula para blindar-se desse tipo de situação. E para você que quer entender um pouco mais sobre política no Brasil e como ela funciona, essas notícias que eu repassei agora têm muito a ver com uma obra escrita em 1958 por Raimundo Faoro. Os Donos do Poder é o alvo de um curso
curso online que eu vou ministrar na Universidade de Caxias do Sul no dia 13 e 20 de março, na modalidade online. As inscrições estão abertas pelo site de extensão da Universidade de Caxias do Sul. Quem tiver interesse, eu estarei acompanhando nas manhãs de sábado, respondendo, tirando dúvidas e fazendo entender por que o Brasil é assim e por que a política aqui funciona dessa forma. O Ministério da Saúde admitiu o erro e disse que trocou os lotes de vacinas. 70 mil vacinas eram destinadas ao Amazonas, 2 mil eram destinadas ao Amapá. O que aconteceu? 2 mil vacinas foram entregues ao Amazonas e 70 mil ao Amapá, ou inversão da ordem. E essa confusão foi desfeita nesta manhã e as doses certas chegaram aos estados certos, mas é algo que nesse momento não poderia ter acontecido, um erro crasso do Ministério da Saúde. O governo entrega um projeto de lei ontem à noite sobre a privatização dos Correios à Câmara. Em uma medida bastante rápida, o governo federal fez uma MP, uma medida provisória, para daí desengessar e trazer fundamentos legais para a privatização da Agência de Correios e Telégrafos. Foi a segunda medida provisória que o Palácio do Planalto entregou à Câmara nessa semana. A outra havia sido o projeto de privatização da Eletrobras. Parece que o governo tem pressa para agilizar a venda dessas estatais. Em Santa Catarina, uma mega operação de todas as forças de segurança e do Ministério Público deflagraram nessa manhã contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Diversos membros aí, 400 policiais de 6 estados estão nas ruas de Santa Catarina para cumprir 284 mandados, sendo 142 mandados de prisão, 142 de busca e apreensão na Operação Maserati, liderada pelo GAECO do Ministério Público contra o crime organizado. O objetivo é atingir integrantes de uma facção criminosa que não teve o nome revelado, e a ação também articulou a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil e Militar e o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público de Santa Catarina e também o Instituto Geral de Perícias nessa grandiosa operação. A Receita Federal libera no Brasil amanhã o Programa de Declaração do Imposto de Renda 2021. A plataforma poderá ser consultada aí a partir das centrais de download e trata das questões vinculadas ao imposto de renda. Uma das novidades é que quem recebeu o auxílio emergencial e teve rendimentos deverá computar isso na sua atual declaração de imposto. E falando das notícias internacionais agora para você, o que nós tivemos na Argentina, um tornado formado por mosquitos foi registrado na província de Pinamar, leste do país. O estranho acontecimento foi capturado por motoristas que circulavam no trecho que liga o balneário a General Madariaga, no leste da Argentina. O evento é desencadeado pelas chuvas e é uma espécie de mosquitos que não transmite a dengue, mas imagina estar no meio de uma nuvem de pernilongos. E a vacina da Pfizer apresenta aí 94% de eficácia em teste no mundo real, em Israel, onde o imunizante foi aplicado em massa aí em toda a população. O que é o teste em mundo real que se chama das vacinas? É exatamente, todas elas chegam com uma taxa de eficácia, a gente repassou para vocês ao longo conforme os laboratórios iam divulgando seus números. Essa eficácia primeva aí que os laboratórios nos trazem, ela é feita por testes em controle, feito no ambiente de pesquisa. Agora, o teste em mundo real é o que aconteceu em Israel. Boa parte da população foi imunizada com o medicamento da Pfizer desde o final do ano passado e, de acordo com o New England Journal of Medicine, o imunizante se mostrou 94% ativo em todas as faixas etárias, um excelente resultado. Esperamos que essa vacina possa chegar aqui para nós. Encerrando o Expresso Meio-Dia do dia de hoje, eu agradeço a audiência de todos, peço os cuidados redobrados, conforme salientou Dr. Guilherme. A situação da pandemia está muito fora de controle no Rio Grande do Sul e nós temos que torcer para que tudo dê certo nesse período. Então, use máscara, evite aglomerações, use o álcool gel, cuide das pessoas mais velhas e seguimos aí um ano depois do começo da pandemia
com esses números e essa situação bastante grave. Uma boa tarde, o Expresso Meio Dia retorna amanhã pontualmente ao meio-dia com você. Até mais.